salve todos, salve os três poderes, salve-nos o racional superior, salve toda a natureza que é a nossa mãe, guiadora, formadora e geradora. Salve a cultura do perdão, que é a cultura racional. Bom dia a todos, que a divina providência providencie a todos que nos acompanham, uma semana cheia de paz, amor, sabedoria, principalmente todos aqueles que tiveram merecimento e privilégio de comparecer à casa do Redentor aqui na Terra, o seu reinado, que é o Retiro Racional, para comemorar o Dia do Perdão, que é 4 de outubro, que tem um significado muito importante para toda a humanidade, já que nessa comemoração dos 90 anos e todos que estiveram no Retiro Racional, usufruindo deste jardim celestial que representa aqui na Terra o mundo superior, o mundo racional, sendo o marco histórico da fase racional, residência do racional superior, que nos presenteou com as sete maravilhas que muitos, mas muitos mesmo, até aqueles que dizem ser pioneiros e que estiveram ao lado desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, ainda não prestaram atenção que essas maravilhas da casa do Redentor aqui na Terra, dessa nova Jerusalém, que é o Retiro Racional, onde está edificado a Casa dos Três Poderes, marco histórico e simbólico da residência dos nossos irmãos aqui na Terra, que representa os três mundos do universo, o mundo racional, o astral superior e o astral inferior, unido no só poder que é racional, aonde está o trono edificado do verdadeiro Deus, o racional superior. Uma das primeiras maravilhas que tem nessa localidade aonde foi erguido este pavilhão que é o grande pai da humanidade celestial, a residência dele, com toda uma arquitetura a nos ensinar. Então, uma das primeiras maravilhas é a fonte da energia racional, que dali resplandece para o mundo inteiro, levando a todos a luz da razão e do amor. Então, a áurea é racional, naquela área de segurança cósmica representativa do mundo superior, neste mundo antropomorficado, que é o mundo de matéria, onde tudo é constituído por símbolos, e o retiro racional é o símbolo histórico que marca na Terra o reinado verdadeiro de Deus. Então, dali, todos que comparecem à casa do Redentor, como ele diz, vocês estão no lugar que vocês nem imaginam onde estão. Porque a segunda maravilha, que todos que participam, colaboram da solidariedade e participam na casa do Redentor, o Racional Superior, que aqui na Terra é o Retiro Racional, todos têm o merecimento dado pelos nossos irmãos do mundo racional, as curas feitas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, feitas pela fonte da força que dali resplandece para o mundo, que é a energia racional, nos livrando do magnético e dos maus elementos do astral térreo, do mundo espiritual e deste mundo material. Então esta é uma das terceiras maravilhas, que é formada e adquirida por todo o estudante que com amor, respeito, participam da solidariedade na casa do Redentor. Isso sem contar que todos ali naquela área, naquele grande pavilhão que foi construído sob a orientação do dono do conhecimento de cultura racional, que marca a confirmação da fase do terceiro milênio, a fase racional. Ali respiramos o oxigênio puro da grande flora medicinal, nossa irmã Flora, a dona Flora medicinal, que todos que ali estão, sem perceber, estão respirando o fluido
puro, limpo e perfeito da flora medicinal, restabelecendo não só a saúde emocional e mental, como também física, sem perceber através dos fluidos racionais e de todos os fluidos positivos que ali unem no só poder, que é o poder da origem da força da razão. O retiro racional tem esse privilégio para quem frequenta. E assim, essa é uma das quartas maravilhas, que é composta ali naquela área de segurança cósmica, residência do racional superior aqui na Terra, precisamente no Brasil, em Vila de Cabo, no Rio de Janeiro. E ali a pessoa pode se alimentar com o fluido verdadeiro da razão, emitido pela Mãe Natureza, naquele desenho magistral da casa do grande Senhor do Universo, onde o verde da terra entra em junção e união com o azul do firmamento para firmar nossa mente no caminho verdadeiro e certo e nos alimentar com o pão da verdade, transmitido pelo verdadeiro Deus. E por isso, ali, a alimentação está exatamente no trigo, que floresce e resplandece na consciência de cada ser que participam, colaboram na casa do Redentor, sem falar da paz interior que é transmitida daquela área que recebemos diretamente do mundo racional, manifestada aqui na Terra. E assim, essas maravilhas que está à nossa disposição, nos presenteada pelo dono do conhecimento de salvação, o racional superior, e todos que participam na casa dele têm esse privilégio, esse merecimento de desfrutar da convivência, da união, na residência do verdadeiro Deus, o racional superior, que dá a todos a libertação, a todos a imunização. Então, ninguém tão bem no mundo como desfrutar e ter esse merecimento de ali poder receber a luz maior para mudar exatamente nossa vida. Por essa razão que o racional superior nos alerta, nos comunica que vocês estão no lugar que vocês nem sabem, nem imaginam onde é que estão. A vida de vocês vão mudar. Isso está dito por ele, não por mim. Apenas estou replicando as palavras do Divino Mestre, que nos presenteou com a coisa mais sublime da nossa vida, que é a cultura racional. Porque a maior arma de um ser humano é o conhecimento, é o saber, para saber se livrar dos desvios e dos penhascos que esta vida material tem para nos surpreender. Então, a cultura em si é um conjunto de informação que nos dá o conhecimento para sabermos viver e conhecer e encontrar, assim, a solução. E por essa razão que a coisa mais sublime da vida é a cultura racional. A cultura racional, dá licença, a cultura racional que nos transmite o verdadeiro saber, o saber da razão, do amor e da verdade, para que possamos nos libertar. Então, um habitante do mundo superior trouxe esse conhecimento para nos presentear. Este habitante é o superior racional, que aqui na Terra é o racional superior, através do seu porta-voz único, sem segundo nem terceiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho orgânico, biológico, que representou o único porta-voz das mensagens deste mundo superior, porque ele veio com a missão de nos esclarecer, de nos provar e comprovar quem somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e quem somos e para onde todos iriam se ele, este grande habitante de luz, de sabedoria, de fonte do amor,
do mundo racional não tivesse a coragem de ter vindo até nós trazer esta luz verdadeira que ele, com muita maestria, transcodificou, materializando em informações para nos dar o conhecimento, para assim sabermos como nos livrarmos do sofrimento e da morte, e assim nos reconduzir de volta à eternidade, dando a todos nós a ressurreição, que é ressurgir para a nossa vida verdadeira no nosso mundo natural de origem, o mundo racional. Porque a cultura racional tem este objetivo, que é desenvolver nossa essência divina, que é o nosso raciocínio, que é o ponto culminante e elucidador da vida, sendo a força mais poderosa do mundo e do universo, que está dentro de cada um dos filhos de Deus, que é esta luz, essa força, essa fonte da vida. O raciocínio é a essência da vida, onde está materializada na glândula pineal, que é o habitante que perdeu seu corpo original e vestiu-se nesse corpo de massa cósmica condensada e materializada, deformada por uma transformação das suas virtudes, que se degenerou, transformando-se em 7 partes na subdivisão da perda do seu corpo original. Essas 7 partes, onde temos uma substância patenteando a sua formação, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, de uma forma inteligente, pelo consenso geográfico racional, planejou um corpo para conduzir a essência da vida que ficou daqueles habitantes que se extinguiram em cima do início da matéria, formada pela deformação da planície racional e transformando-se em uma goma e uma resina que deu origem à água e à terra, e que no processo de transformação e condensação e materialização formou um corpo transitório para vestir a essência da vida, para que pudesse evoluir e encontrar com o tempo, no espaço de evolução, dentro dos movimentos naturais, com a sua razão de ser. E esse tempo chegou de todos se conhecer, e para isso foi preciso e necessário o infinito amor deste habitante do mundo superior, que é o racional superior, o superior racional, vir até nós nos trazer esta luz e com maestria transcodificar em forma de conhecimento, elaborando toda uma informações da nossa verdadeira origem, da origem do universo, para que pudéssemos conhecer e saber como proceder para voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros, limpos, perfeitos, eternos, no nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional. E assim, esse é o objetivo da cultura racional, desenvolver o nosso raciocínio, que é o nosso elo de ligação com essa fonte da vida, o mundo racional. E a causa de sermos animal de origem racional é o mundo racional, é o corpo de energia desses habitantes racionais que se perderam durante um processo deformativo e transformação, durante 21 eternidade, e cada eternidade, o degrau de descida desse campo superior, está esclarecido no ditado deste grande ser universal, que veio na sua autoridade máxima do universo, que é o racional superior, nos provar e comprovar tudo que desconhecíamos, vivíamos perdidos, desconhecidos de nossa origem, da origem da vida, do mundo, e desconhecíamos também o porquê de tudo e o porquê de todos. Aqui, que vivem e existem neste plano inferior, e assim passando todos a viver como pensador, sofredor e mortal, sem saber por que tínhamos que viver desta maneira, desta forma, e muitos imaginando que foi um ser superior que nos fez,
imperfeito e cheio de defeito, como poderia um ser puro, limpo e perfeito criar uma imperfeição, uma sujeira, seres condenados à morte depois de tanto sofrer? Isso é um disparate, provando o desconhecimento da verdade, que só ela pode nos libertar ao nos esclarecer, e assim este ser divino, este ser superior que nos fez a sua imagem e semelhança, puros, limpo e perfeito, agora veio nos dizer, nos provar e comprovar, esclarecendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e por que assim ficamos nestas condições, desconhecido de si mesmo, como pensadores, pensando sempre na dor e sendo um sofredor por sofrer todas as dores dessa deformação degenerativa e acabando se transformando por não pertencermos a este mundo, e aí chegando esta pena capital, que é a morte, porque é a transformação de um corpo para outro, que isso ocorreu desde a primeira eternidade até essa segunda 21ª eternidade, que é a 21ª eternidade, que estamos nesse processo deformativo e degenerativo, que agora chegou o momento de nos libertar, de nos conhecermos e voltarmos a sermos o que era no nosso mundo natural, que é o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação deste antimundo. Por que antimundo? Porque antes deste mundo, aqui vivermos nele, assim nessas condições, perdido e desconhecido de si mesmo, como pensadores, pensando na dor, sofrendo as dores deste mundo da matéria, e depois nos transformando em saber por que tínhamos que nos transformar, indo para dentro de uma sepultura, que é uma cova, virar uma caveira, desconhecido o porquê dessa condenação, que é consequência do uso e abuso do nosso livre-arbítrio, como até hoje continuamos abusando e dando expansão à nossa liberdade que foi nos dada por este ser superior que nos fez a sua imagem e semelhança, puros, limpos, perfeitos e eternos, e que saímos para essa essa descida desse mundo superior, e assim ele, no seu infinito amor, veio nos revelar toda a verdade, nos dar toda a resenha desta formação e criação deste universo e deste mundo através desse grande conhecimento transcendental que é a cultura racional. Essa cultura que ultrapassa todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários. E assim a pessoa, passando a estudar de si mesmo, passando a se conhecer, e a pessoa passa a se desenvolver a sua essência divina, aquela essência que permaneceu, ficou, porque é a fonte da vida, vida é eterna, não se acaba, apenas muda de estado no seu processo transformativo de acordo com o estado vibracional. Então, a essência da vida desse habitante que restou daqueles seres que se extinguiram em cima do início da matéria, formado pela água e pela terra, consequência da goma e da resina, que foi fruto da transformação da planície racional, parte desse mundo superior que progredimos por conta própria, materializou-se na máquina do nosso raciocínio, que estava adormecido, que é localizado no istmo do nosso mesencéfalo cerebral, que é a parte central do cérebro, a célula pineal. Pineal porque é o apelido que ela tem para ser do tamanho de um caroço de mostarda, num design ou no formato de uma pinha. Uma pinha por ser uma célula natural de nível superior, por isso seu nome científico, criado pelo próprio artifício, intuído pela natureza, pelos arquitetos, os 7 engenheiros arquitetos que programaram este corpo orgânico, e que ela ficou na parte localizada mais alta, no altar do nosso templo, que é o nosso corpo, na parte, a coroa divina, que é a célula pineal, ou epífise, nome científico dela, desta célula superior, por isso epi, prefixo grego, que significa superior. Fis é uma palavra que significa, no grego,
natureza. Então, uma célula de natureza superior, por ser a nossa verdadeira natureza racional, e racional é raciocínio. E a pessoa passando a desenvolver o seu raciocínio através do contato com a sua luz verdadeira natural, que é a luz racional, a energia racional, que está materializada em forma de mensagens por este habitante que veio nos trazer toda a verdade, toda a realidade, através desse conhecimento que é a cultura racional, que tem como objetivo desenvolver o nosso raciocínio, ou despertar com a nossa consciência para que possamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, ou todo o saber do nosso ser, porque a pessoa com o raciocínio desenvolvido é senhor de si mesmo, por se conhecer e saber como viver em paz, em harmonia com as leis naturais da mãe natureza. Porque o raciocínio é, na verdade, a luz divina, a luz de Deus, que de assim, manifestada, materializada no nosso eu, o eu superior, que é o raciocínio, que é o que ficou da essência deste habitante que perdeu o seu corpo original, que subdividiu-se nessas 7 partes desse conjunto eletromagnético que denominamos natureza, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. E assim sendo, essas 7 partes que justifica o porquê de assim sermos animados por estas 2 forças eletromagnéticas através do pensamento e da imaginação. Essa força do chão e do fogo do sol, que nos anima como animal, mas sendo de uma origem superior, por termos em nós ainda a essência de Deus, que é o raciocínio, que é a fonte da vida e do amor verdadeiro divinal, que está presente em cada vivente que é o ser humano e que passa a se conhecer, passando a ser racional por se ligar à sua origem verdadeira e deixando assim de ser animal, de ser animado por essas 2 forças em desequilíbrio que nos animavam através do pensamento e da imaginação, através da força do fogo e do chão, que é a força magnética e elétrica derivada que materializou nesse corpo orgânico que vestiu essa essência da vida, que é a luz do nosso verdadeiro natural, a luz racional, e que agora está manifestado através desse ser superior, o supremo raciocínio do universo, o racional superior, na cultura racional, com o objetivo do despertar dessa consciência positiva e verdadeira do nosso ser, que é o nosso raciocínio, o elo de ligação com a fonte da vida, o mundo racional. E assim a pessoa passando a se conhecer verdadeiramente, saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, por que veio, a ficar nestas condições, e para onde vai, e como vai. Porque o ser humano, com o seu raciocínio desenvolvido, ele passa a conhecer o seu passado, o seu presente e o seu futuro, com base, com lógica, com provas e comprovações em si mesmo, tudo isso pelo despertar de sua verdadeira consciência, tornando-se a ser um ser iluminado pela sua luz natural e verdadeira, que é a luz racional, a energia racional, e assim se equilibrando e sabendo viver aqui neste chão em harmonia com as leis naturais, porque está sendo iluminado pela sua luz verdadeira, natural, que é a luz da divina providência, a luz racional, que é emanada do raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, o racional superior, através do mestre da justiça celestial, que com maestria transcodificou neste conhecimento racional que está exatamente formando, baseando a maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, que são os livros Universo em Desencanto, onde poderia afirmarmos que Universo em Desencanto é uma caixa, uma fonte da energia racional
condensada e materializada aqui na Terra, feita e elaborada com muita maestria e sabedoria pela essa autoridade máxima do universo, que é esse habitante que veio diretamente do mundo racional, trazendo consigo toda a luz da origem, do saber e do amor para nos presentear, que é o conhecimento racional, a energia racional que está materializada na máquina do raciocínio, e este raciocínio superior a todo raciocínio teve esse poder para manifestar e materializar essa luz maior nas páginas brilhantes dos seus livros, feito pelo seu ditado, fazendo ele o uso e o poder de um dos ponteiros que nós possuímos aqui no chão, que é o ponteiro a boca, que usa a voz, o único animal que tem o poder da palavra, pá, instrumento, lavra, é um instrumento de trabalho para a nossa evolução, e o racional superior, ao se materializar, usou dessa ferramenta arcaica, que é a fala do animal racional, para poder elaborar a fonte da energia, para que ele pudesse se despertar, se conhecer, saber quem é, de onde veio, como veio, e desenvolver o seu raciocínio, porque o raciocínio é racional, e racional é o raciocínio, a origem de tudo e de todos. Racional é Deus verdadeiro manifestado dentro de cada um de nós. Cada vivente tem essa centelha divina, que é o raciocínio, e Deus é o racional, é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo e do mundo. É uma energia superior a todas as energias, porque energia é a força geradora, criadora e geradora de vida. É a força geradora e criadora de tudo e de todos, de acordo com o seu estado vibracional, porque é a força primordial da origem, a energia racional, a energia primordial, que é a fonte de todas as vidas e de todos os seres. E que assim a pessoa com o raciocínio desenvolvido, através do estudo de si mesmo, feito na cultura divina, na verdadeira cultura do seu natural, que é a cultura racional, que é a pura energia racional, que ele passa a absorver esta energia no ler e reler e praticar os ensinamentos das informações que está nesse conhecimento, para poder saber como se libertar, como se salvar. Por isso que o dono do conhecimento nos afirma que quem conhece cultura racional está salvo, porque sabe, tem o saber real para exatamente solucionar toda a problemática da vida e conhecer todas as equações dessa geometria, dessa temática da matéria, que é essa matemática que estamos aqui exatamente sobre o comando dessa composição elétrica e magnética, essa dualidade que foi consequência da unidade que gerou toda esta multiplicidade de seres e vidas. E a pessoa, através do estudo de cultura racional, ao desenvolver o seu raciocínio, e ela, estando com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, através da energia racional, que ele absorve no estudo verdadeiro de si mesmo, adquirido na cultura racional, que é composta pelos livros Universo em Desencanto, ditado por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, a autoridade máxima do universo. E assim, a pessoa, através dessa cultura, feito através da leitura dos livros Universo em Desencanto, e na prática dos seus ensinamentos, a pessoa passa a florescer na vida por se conhecer verdadeiramente. E o maior tesouro da vida é a pessoa se conhecer, saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai, como vai, por que vai, para onde iria, se não fosse esse infinito amor deste ser superior, racional, que teve a coragem de vestir um corpo de animal, sem ser animal, e aqui
nos presentear com a maior luz do universo, que é a luz divina, que foi providenciada em forma de conhecimento para nos esclarecer a nossa verdadeira origem, para poder assim todos viverem em paz, em harmonia, ligado ao seu verdadeiro natural, que é ser racional, e passando assim a florir e ser feliz, porque passa a viver rindo, florescendo, crescendo, florindo e passando a florescer. E assim a cultura é uma das coisas mais importantes, sublime, que existe na vida do ser humano, na vida do animal racional, mas a cultura do seu verdadeiro natural, que é a cultura racional, a cultura do seu mundo de origem, porque é um conhecimento verdadeiro do ser, que é de origem racional. E é um conhecimento transmitido por um raciocínio superior a todo raciocínio, um raciocínio supremo que adjetivamente, dentro da nossa inconsciência, por desconhecimento, chamávamos este ser superior de Deus. Esse Deus, que tirando o D, fica eu. E conhecendo nosso eu, conheceremos o nosso Criador, que é o racional superior, o superior racional, porque o raciocínio supremo, que é um raciocínio superior, da origem do mundo superior, por ele ser superior a todo o raciocínio do mundo e do universo, é que se trata como racional superior, o autor único, sem segundo nem terceiro, deste conhecimento cósmico transcendental, que é a cultura racional. E a cultura racional é a cultura deste raciocínio superior do universo, por ser ele este habitante do mundo racional, que aqui veio, este raciocínio superior a todo raciocínio, transmitir esta cultura verdadeira para que pudéssemos conhecermos o nosso natural verdadeiro de ser racional e deixarmos de sermos animal, ou animais, como queiram. E a cultura verdadeira do animal racional é a cultura da sua origem, a cultura do seu mundo natural, a sua cultura verdadeira, natural, que é racional, do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo racional, na realidade, é a raiz mestra, fecundadora da criação, formação e geração do universo e deste segundo mundo a qual vivemos, esse antimundo. Por que antimundo? Porque antes de habitarmos este mundo, fomos habitantes do supermundo cósmico, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. Por esse mundo racional, que é o primeiro mundo, que deu consequência a este segundo mundo e a formação de tudo e de todos que aqui existe. E por isso está nos revelado nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, com provas e comprovações dentro de uma base lógica, transmitido por esse raciocínio superior a todo raciocínio, que é o racional superior, a verdadeira origem da humanidade e do universo também, e de tudo e de todos os seres visíveis e invisíveis. Tudo isso esclarecido de uma forma simples, clara, com base, com lógicas, com provas e comprovações, num linguajar bem popular, porque a origem está na luz, a fonte da luz verdadeira, porque a cultura verdadeira que vem da origem é uma luz verdadeira do nosso natural, por ser do nosso mundo natural, porque na origem está o poder dos poderes, a força maior da vida, a luz verdadeira da supremacia racional, que é a nossa origem. Então perguntam, e quem é a supremacia racional? É o Supremo Criador Universal, minha gente. E quem é o Supremo Criador Universal?
a energia racional, que é a força criadora e geradora de seres puros, limpos e perfeitos. E onde está a fonte desta energia racional pura, limpa e perfeita, força criadora e geradora e fecundadora da vida e dos seres? Está na origem, no mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora, criadora, geradora de todo o universo e deste mundo e de todos os seres, visíveis e invisíveis. Esta divina força, desta divina luz, desta divina energia, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é o superior racional. Pergunta, e quem é esse superior racional que tanto vocês falam, estudante de cultura racional? O superior racional, minha gente, é o racional superior, este habitante que teve a coragem, no seu infinito amor e na sua bondade, de vir até nós, se vestir no corpo de animal, sem ser animal, passando por bicho sem ser bicho, somente para nos esclarecer a verdade e nos libertar. Este é o racional superior. Quem é o racional superior? É o supremo raciocínio do mundo racional. E quem é o supremo raciocínio do mundo racional? Aqui na Terra é o senhor Manuel Jacinto Coelho. Ele, esta vestimenta de bronze, a qual ele, da sua coragem, vestiu e cuja sua essência é o racional superior, pois foi ele, o racional superior, a essência deste aparelho biológico, desse ser orgânico que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, que ditou a maior obra cultural de toda a história da humanidade, que nos revela toda a verdade para nos libertar, nos provando e comprovando, com base e com lógica, a verdadeira origem da humanidade, respondendo às perguntas eternas dos pensadores mais elevados da nossa história, que seria: quem eu sou, de onde eu vim, como eu vim, para onde eu vou e como eu vou, e por que eu aqui estou. E assim, esse ilustre brasileiro, este cidadão iluminado, Manuel Jacinto Coelho, com sua sabedoria que ele trouxe da origem deste mundo superior, o mundo racional, por ser ele a personificação deste superior racional que manifestou-se no seu raciocínio e que aqui na Terra conhecemos e chamamos de racional superior, autor único deste conhecimento, dessa cultura transcendental, cósmica, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso e doutrinário, sem atacar, nem ofender, nem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim dando a definição definitiva e esclarecendo a origem da vida e de todos e de tudo, e esclarecendo com base e com lógica, revelando todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos da nossa vida, da natureza e do universo. Tudo isso de uma forma clara, simples, no linguajar popular, através do seu ditado, porque ele se preocupou não com o homem de ciência, não com o homem instruído, mas se preocupou com o camponês, com o sertanejo, para poder se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. E no seu ditado, que encontra-se nas páginas brilhantes dos seus livros, Universo e Desencanto, que compõe este grande conhecimento, essa grande escrituração racional, que é a cultura racional, esta realeza divina, que vem nos mostrando o caminho verdadeiro da retidão divina, o caminho de volta à casa do Pai eterno e celestial, que é o nosso mundo natural, o mundo racional, está ao alcance de todos, e graças a este ser iluminado que veio no seu infinito amor
nos trazer a verdade, para que todos pudessem se ligar em vida, gente. Não após morrer, sem ter a certeza para onde vai, mas em vida, através do desenvolvimento do raciocínio, a pessoa se ligar à eternidade, que é o mundo racional, nosso mundo natural de origem. E assim, a pessoa persistente e obediente aos ensinamentos desse grande ser de luz universal, que encontra nos livros Universo e Desencanto, passa a conquistar a supremacia racional em vida, não depois de morrer, pelo desenvolvimento do seu raciocínio, que é feito pela energia racional, adquirido na cultura racional, através da leitura dos livros Universo e Desencanto, esta cultura que veio diretamente do mundo racional, trazida por este habitante deste mundo superior, que é o superior racional, que na Terra vestiu a roupa de bronze, cuja sua essência, sua personalidade é o racional superior, autor único, sem segundo nem terceiro, da cultura racional. Porque ele trouxe consigo toda esta luz divina e providenciou toda essa escrituração para nos presentear, nos enriquecer e nos iluminar. Ele veio a este mundo deformado de matéria, esse mundo animal, que somos animados por essas duas forças do chão, elétrica e magnética, e ele, diferentemente, não é constituído na sua composição de DNA, a sua genética é de uma genetriz, que é a matriz dessa gênese, que veio, manifestou-se, materializou-se, preparado pela natureza, esse habitante do mundo superior, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando início a esta nova fase da natureza do terceiro milênio, que é a fase racional. Este habitante, na realidade e na verdade, é o superior racional. Este ser superior, que no seu infinito amor e na grandiosa bondade universal do seu coração verdadeiro, coração é coragem em ação que ele teve, essa coragem que ele acionou a manifestação da revelação da verdade a todos os seus filhos e veio até nós se materializando como um animal, sem ser animal, passando a ser um vivente aqui na Terra, diferente de todos nós. Ele aparentemente era igual a todos nós, diferente porque a sua composição fluídica ou energética, a sua genética era totalmente de uma outra composição transcendental, cosmológica, que é a energia racional. Então, no corpo cor de bronze, que chamamos de Manuel, justificando assim a força do nome dessa energia, desta essência que veio diretamente do mundo racional, porque quem estuda a etimologia, que é uma ciência criada no artifício pelos pensadores e a imaginação, para chegarmos a compreender essas definições, vamos sabermos que Manuel significa Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Então, no meio de nós está a essência deste ser superior, que chamamos de Deus, que é o raciocínio, que é essa energia oriunda da fonte da vida, do mundo racional, a energia racional, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então, Manuel justifica esta força das forças, esse poder dos poderes, da origem, da fonte, que é a energia racional. Então, o nome, na sua essência, que é racional superior, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que veio na missão, aqui no chão, de fazer a salvação do animal racional. Porque se ele pensasse, imaginasse, fosse
feito aqui do chão, ele não teria essa condição de nos libertar através do raciocínio, porque somente o raciocínio poderia esclarecer a verdade para nos libertar. Então ele, esse mestre da justiça celestial, MJC, o racional superior, veio buscar aqui no chão a semente da vida que estava perdida no chão desta deformação devido à transformação da planície racional e que se manifestou-se e materializou-se em uma célula, que é a célula da razão, que pelas transformações sofridas durante 21 eternidade, deformou-se, se degenerando nessa deformação racional, como a célula pineal ou epífise, a centelha divina, o corpo divino ou a coroa divina do ser humano, que está na parte mais alta da sua cabeça, no istmo do mesencéfalo, na parte central, entre os dois hemisférios esquerdo e direito, que é a dualidade magnética elétrica, oriunda dessa energia superior, porque tudo veio da fonte da vida, que é o mundo racional, a energia racional. Então, o raciocínio, ele une, o pensamento divide. E assim sendo, o raciocínio que está localizado na epífise, ep, prefixo grego, significa superior, fis, natureza, ela tem o poder de unir, de ligar todos à fonte da vida. Por isso que o raciocínio é o único elo de ligação do animal de origem racional com seu mundo natural de origem, o mundo racional, que é o reino absoluto da eternidade, o reino celestial do Pai eterno, o racional superior. E assim a pessoa vai ter essas provas e comprovações antes de deixar esse corpo de matéria, por conhecer a si mesmo e conhecer o seu verdadeiro natural, que é o seu mundo de origem. E assim está confirmada a salvação da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio, feito através da cultura racional, dos livros Universo e Desencanto, fonte da energia divina, a energia racional, que encontra-se materializada em forma de informações para nos dar conhecimento, para sabermos a condição de regressarmos ao nosso mundo natural, que é o mundo racional. O que primariamente por muitos era chamado de céu. Conhece o teu eu e verás o céu, que é o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, como afirmou Jesus de Nazaré histórico. E assim, minha gente, a verdadeira e única fonte destas mensagens divinas, ditada pela supremacia universal, que é o racional superior, esse habitante que veio do mundo racional, o superior racional, que ditou a cultura racional, essa divina pessoa, esta divina e grandiosa cultura cósmica, esta realeza divina que define a nossa situação aqui no chão, mostrando o princípio e o fim de tudo e de todos, mostrando a origem deste segundo mundo de matéria e o seu fim. Só existe ele, único, sem segundo nem terceiro, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Não existe segundos nem terceiro que tenha esse poder, porque Manuel Jacinto Coelho, esse ser da cor de bronze, aparelho orgânico e biológico que foi organizado pela natureza, providenciado pela divina providência, essa organização orgânica para tornar aparelho único transmissor das mensagens do mundo racional, sendo ele esse mestre da justiça celestial, MJC, único, sem segundo nem terceiro, um único portador desta luz divina, que teve a maestria e o poder de transcodificar e materializar esta luz em forma da escrituração racional.
E assim sendo, ele, Manuel Jacinto Coelho, é diferente de todos nós, embora aparentemente ele, na sua simplicidade e humildade, se igualou a todos nós, mas a sua composição orgânica de materialização genética, o seu DNA é desta suprema energia cósmica transcendental, pura, limpa e perfeita, oriundo deste habitante do mundo racional que teve a coragem de vir até nós aqui, chegando na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, precisamente na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Brasil, que cada letra significa o berço racional do amor, da salvação, da imunização e da libertação. E assim, esta pessoa, este ser, este habitante, que personificou-se, materializou-se neste grande senhor, esse grande cidadão, esse homem verdadeiro, esse verdadeiro homem, que somente ele foi o homem verdadeiro, este senhor de bronze, Manuel Jacinto Coelho, formado pela natureza, sendo ele o maior homem do mundo, não existindo um igual a ele neste planeta Terra e nem em toda a história da humanidade, porque ele veio com esta missão divina, sendo ele o missionário da pureza, o missionário do mundo racional, cujo sua personalidade verdadeira é o racional superior, autor do maior conhecimento de salvação e libertação da humanidade, a cultura racional. Porque foi ele, Manuel Jacinto Coelho, esse grande ser iluminado, que editou a maior cultura universal de toda a história existencial da humanidade neste planeta e neste universo. Descrevendo assim ele, de forma clara, simples, com humildade e simplicidade, a verdadeira origem da humanidade, respondendo às perguntas eternas dos pensadores e esclarecendo de forma lógica e básica, com provas e comprovações, a verdadeira origem do universo, através da sua luz verdadeira, que está manifestada na cultura do nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional, que aqui na Terra está tudo esclarecido nessa cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, que vem nos esclarecendo de uma forma simples e clara, com descrições verdadeiras, provadas e comprovadas, da origem, da formação e criação de tudo e de todos, deste mundo, desta natureza, deste universo, e a origem verdadeira da humanidade, com uma metodologia de ensinamento, diria assim, fascinante. É extraordinário que ele, este grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, com maestria, vem ensinando nas páginas brilhantes dos seus livros, do seu ditado, que é o Universo em Desencanto, tornando assim, para quem, com atenção, começa a ler este livro na sua própria casa, onde estiver, sem necessidade de frequentar nenhum lugar, nem tampouco ter nenhum professor, nenhum guru para orientar, porque o livro é um livro dinâmico, atemporal, vivo, que fala com o leitor, na sua casa, onde ele estiver, no lugar que condiga com respeito, que possa conduzir um livro dessa envergadura de um mundo superior, que é o livro Universo Desencanto, que ali está a mensagem deste ser superior, por ser um livro que ele chama a atenção, que conversa com você, que lhe responde, puxa até a tua orelha no momento que é preciso. Ele é atemporal e dinâmico. Está esclarecido
de uma forma simples e clara, toda a descrição da origem de tudo e de todos, e deste mundo, deste universo, a origem da humanidade, com uma metodologia de ensinamento, tornando um aprendizado assim excepcional, fantástico, feito pela leitura deste livro, que nos revela matérias consideradas inatingíveis e transcendentes ao saber do pensador e imaginador, que é o ser humano. Então, dentro da cultura artificial, é uma cultura que se perdeu no infinito, nos mistérios, nos enigmas e fenômenos, criando um segredo e surgindo o sofisma. Dentro da cultura racional, é esclarecido todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, e acabando com todo o sofisma, com os finitos e transfinitos. Por ele, o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade e essência é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, ele vem, através das suas mensagens, explicando tudo, a origem de tudo e de todos, concisamente, de maneira simples, clara, de forma bem racional, bem sistemática, e revelando todos os acontecimentos da história da humanidade e do universo e seus movimentos, desde o princípio, desde seu primórdio, segundo de surgimento, porque ele acompanhou e viu tudo, por ele permanecer no seu trono na eternidade, no mundo racional, e que teve a coragem de sair desse estratosférico de pureza e perfeição, aqui na Terra, chegar no dia 30 de dezembro de 1903, esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, para nos esclarecer a verdade e nos libertar através desse conhecimento de pureza e perfeição, essa realeza divina, que é a cultura racional, através de seu ditado, que encontra-se nos livros Universo em Desencanto. E assim, ele vai esclarecendo tudo, desde o seu princípio, mostrando que na matéria tudo tem princípio e tem fim, por estar fora do seu estado natural, e por isso vem nesse sucessivo movimento de transformação, se deformando, tomando formas diferentes, por estarmos fora do nosso estado verdadeiro, natural de ser, que é lá no mundo racional. E agora chegou o momento de voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é sermos energias pura, limpa e perfeita, sendo habitantes desse mundo superior, e que vamos conseguir, através do estudo de si e o desenvolvimento de nossa essência divina, que é o raciocínio. E assim, minha gente, o racional superior, ele vai explicando de forma simples, clara, toda a história do encanto e do desencanto, revelando a história inicial da vida, do mundo, da natureza, do universo, provando e provando, esclarecendo com base lógica o passado, o presente, o futuro, de maneira objetiva, de maneira racional, clara, no linguajar bem popular, bem simples, que todos possam entender, compreender essa grande verdade, esta realidade. E assim sendo, a cultura racional é o maior conhecimento de toda a história da humanidade. Então, chegou o momento de podermos nos conhecer, sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos, porque a luz verdadeira é a luz da razão, a luz do amor, que é a luz racional. E nela, na cultura racional, é que vamos encontrar esta grandeza divina, que a maior grandeza da vida é a pessoa se conhecer, é saber quem somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos. Porque toda cultura que adquirimos até hoje, através do pensamento e da imaginação, foram criadas e conseguidas todo este saber que nos preparou
nos lapidou, nos domesticou, nos amansou, através da imaginação e do pensamento, como um produto natural das energias elétricas e magnéticas, que é esse conjunto que nós denominamos de natureza, desse mundo espiritual, que é esse mundo de experiência que aqui vivemos, exatamente a buscar, a nos conhecer e buscarmos uma solução. E essa solução está em nós mesmos, no desenvolvimento do raciocínio, que é adquirida na cultura racional, a cultura natural do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, minha gente, quero parabenizar a todos, a comemoração do dia 4 de outubro, que foi o Dia Universal do Perdão, que é o dia da confirmação da fase racional, pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, e todos que estiverem na sua casa, presente, prova que está entendendo o conhecimento. Então, quero deixar aqui um abraço. Leocárdia Assunção, salve, salve. O Racional Superior da Terra, salve nosso Pai Maior Universal, Leocárdia. Bom dia para você e uma boa semana. Obrigado pela sua participação, Leocárdia. O mestre MJC é o único com coragem para adentrar nas profundezas da deformação, para trazer ao povo deformado os caminhos de como se salvar do mar de lama que se meteu, o único sem competidor, pois quem desejar competir está competindo consigo mesmo. Gostei, Leocárdia. É verdade, viu? Como dizia o nosso mestre, é verdade. É competindo consigo mesmo e continua preso no tempo do animal racional. E vai correr aí o plano inferior, né, Leocárdia? É isso aí, Leocárdia. Gostei aí da sua compreensão. Carminha Bright, salve, salve, Cláudio. Meu irmão racional, um ótimo dia para você. Para você também, Carminha, com muita paz, saúde, amor e sempre o nosso querido mestre. Nadir Uzedo, por onde é que você andava, minha amiga? Salve, salve, um bom dia aqui, satisfação e alegria. Seja bem-vinda e sente-se nesse assento aqui, nessa sala eletrônica. Ela é sua também, minha amiga Nadir Uzedo, também é uma grande estudante aí, companheira, amiga, irmã de origem. E salve, salve, Valéria Sampaio também, nosso abraço. Desejo a todos uma semana com muita luz, paz e amor. Então, salve os três poderes, salve a mãe natureza, viva a cultura racional. E diria assim, a fase do animal racional é a fase que já terminou desde 1935, e a cultura racional está aí para nos dar exatamente o caminho verdadeiro de volta à Terra, né? Porque a cultura racional, ela encontra-se nos livros Universo e Desencanto, nascida no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 4 de outubro de 1935, que foi a confirmação da fase racional. Porque a cultura racional, ela nasceu nesse dia, aqui no Brasil, esse berço racional do amor, da salvação, da imunização e libertação, que é essa terra prometida, no dia 4 de outubro de 1935, a própria natureza, na sua evolução, mudou de fase, terminando assim a fase do pensamento e da imaginação, que organizou toda esta civilização, preparando para o encontro com a definição na fase da razão, que é a fase racional. Esta fase que iniciou-se em 1903, precisamente no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada desse habitante do mundo superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele que trouxe consigo toda a luz do raciocínio para nos dar, para nos presentear, para nos enriquecer, e aí está esse poder em nossas mãos, que é o Universo de Desencanto, para desenvolver o nosso raciocínio e nos ligarmos em vida à eternidade. Então, o marco da fase racional foi fundada aqui na Terra, quando chegou esse habitante do mundo superior e vestiu a roupa de bronze na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, este aparelho divino, superior, ligado a essa base superior, fonte da vida, que é o racional superior. Então, o racional superior é a personalidade
desse grande ser universal, esse mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho, autor único da cultura racional, que trouxe consigo da origem, da fonte da vida, toda a luz do saber e a força para que ligar toda a humanidade ao nosso verdadeiro mundo natural de origem, que é o mundo racional. E assim vamos ter a confirmação verdadeira da salvação através desse conhecimento que foi transmitido por esse grande homem verdadeiro, esse verdadeiro homem que transmitiu para o mundo e para toda a humanidade esse conhecimento da verdade para nos libertar. A verdade que nos esclarece a nossa verdadeira origem da humanidade, a origem do ser humano, a nossa formação, a nossa criação, a criação do universo. E assim ele ditou esta cultura para a nossa libertação, esclarecendo que através dela iremos fazer a formação de uma nova civilização, que é a civilização do terceiro milênio, da fase racional, a era dourada do planeta Terra, essa fase. Então, esse grande demiurgo, que chama-se Manuel Jacinto Coelho, MJC, o racional superior aqui na Terra, porque a sua personalidade é a luz desse habitante que veio diretamente. Ele é um possuidor de um raciocínio puro, limpo e perfeito, claro e cristalino, que trouxe consigo toda a luz do conhecimento, da sabedoria, para nos presentear e nos enriquecer e nos iluminar. Por ele ser o supremo raciocínio do universo, que nasceu com seu raciocínio desenvolvido, ligado às 21 linhas gerais da natureza, e por isso ele confirma através de todo o esclarecimento ditado por ele, porque ele já veio diretamente da base de origem com esta missão, sendo ele o missionário da pureza. Por isso que ele ditou sozinho 1014 livros, sem contar a arquitetura que ele fez da Nova Jerusalém, que é o Retiro Racional, como eu falei, aonde exatamente está ali a residência do Racional Superior, o marco histórico simbólico aqui na Terra do mundo racional. Então, minha gente, desejo a todos uma semana com muita paz, muito amor, boas leituras, boas divulgações, saúde e realizações. Então, vamos ficando por aqui. Aqui já dei um abraço a todos, né, da Leocárdia, a Leocárdia Assunção, né? Obrigado, viu, Leocárdia? Sua participação aqui é muito ativa, isso nos enriquece, eu fico feliz, a Carminha. Então, por hoje já falei demais pro meu tamanho, né? Então, luz, paz, amor, fui.